Se você usa muito a internet, você com certeza já viu alguma dessas imagens. Mas e se eu te perguntasse qual que é a origem delas? Você provavelmente não saberia responder. E é exatamente por isso que eu fiz esse vídeo, para você saber de fato qual que é a origem dessas imagens bizarras. Lá para meados de 2016, essa imagem surgiu na internet, onde basicamente mostra uma pizzaria com o nome de Fred Fazbear's Pizza, que para quem não sabe é o nome da pizzaria do FNAF. E com o surgimento dessa imagem, muita gente achou que a pizzaria do jogo existia na vida real. Esse achismo ele vinha porque 2016 é considerado por muita gente o auge do FNAF, a era de ouro, onde foi lançada desde o primeiro jogo em 2014 até o Sister Location, que foi o quinto jogo da franquia. E com todo esse hype, as pessoas achavam que esse restaurante era de alguém aleatório que só queria surfar na onda do FNAF. Mas enfim, obviamente essa imagem é falsa. Infelizmente ninguém sabe quem criou esse fake, mas sabem qual foi o restaurante que serviu de base para ele, chamado de Papa's Pizza Parlor, que fica lá em Oregon, nos Estados Unidos. E agora comparando as duas imagens, dá pra ver claramente que elas são muito parecidas. Há alguns anos na internet, essa imagem surgiu, onde à primeira vista parece ser um mano aleatório com uma fantasia do Mickey em um porão extremamente prejudicado. Hoje em dia, essa foto é tratada como se fosse um meme, mas por muito tempo ela foi considerada uma creepypasta. Ou melhor, uma imagem que acompanha uma creepypasta. Na história, é dito que na verdade esse porão seria um parque abandonado da Disney, e a pessoa que tirou a foto teria sido morta por esse Mickey do inferno. O que foi suficiente para muita gente ficar com medo, e eu me incluo nisso. Não sei se ficou muito claro, mas essa história é falsa. E no fim, só nos resta saber qual que é a real origem dessa imagem. Jogando essa foto no Google Lens, a gente não consegue nenhum resultado muito interessante, além de fotos iguais e pessoas falando sobre a própria imagem. Tá. Analisando a foto, a gente consegue notar duas coisas. A primeira é que a fantasia não é do Mickey, e sim da Minnie. É só olhar para as bolinhas brancas na camisa que a gente consegue notar isso. E a outra coisa é essa estrutura, que à primeira vista eu não identifiquei, mas se trata de uma caldeira. E sim, eu olhei muitas caldeiras até que eu achei esse site, Smithcast Iron Boilers. E sim, essa é a mesma caldeira da imagem do Mickey. Eu sei que à primeira vista não parece muito importante saber disso, mas essa fabricante só distribui seus produtos nos Estados Unidos. E agora ficou muito mais fácil, afinal a gente tem uma localização de onde supostamente a imagem foi tirada. Junto da foto original existem outras muito parecidas, tipo essa aqui, que tem o cara vestido de Minnie no que parece ser o mesmo porão, só que com uma privada e um armário do lado dele. Dando uma olhada pelo Twitter, eu encontrei esse perfil extremamente bizarro, com 188 seguidores e criado em 2012. Voltando um pouco nos posts dele, a gente encontra esse comentário feito lá em 2024. Eu tirei essa imagem amaldiçoada, seguido da própria foto. Eu sei que qualquer um pode falar isso, mas tem outros dois posts que me levam a crer que foi realmente ele que tirou a foto. A primeira sendo esse comentário aqui, postado lá em 2023. Eu tirei essa foto quando tinha 24 anos. E também, como faço para conseguir a atenção do BuzzFeed? Eu tirei aquela foto amaldiçoada da Minnie Mouse no porão, e só queria aparecer na série, eu acidentalmente virei um meme. E com tudo isso, a gente consegue concluir que a imagem do Mickey no porão, na verdade é só um cara aleatório vestido de Minnie e querendo fazer uma graça no porão dele. Em julho de 2008, em um site chamado DeviantArt, que pra quem não sabe é um site bem questionável da internet, foi postado a seguinte foto. Tá, isso é bem bizarro. Na foto a gente consegue ver um cômodo estranho e bem no meio dele essa coisa aqui, que se trata de uma personagem do Sonic, mais especificamente a Princesa Sally, que aparece nas HQs e nos desenhos dele. Voltando para a imagem, a gente consegue perceber que isso é uma boneca, e isso se confirma com o texto que acompanhava a imagem. Princesa Sally de Sonic. Esse é um trabalho em andamento, ainda faltam abaixar os olhos, cortar e formar a boca, colocar o cabelo, fazer o pescoço e terminar a mão esquerda. Tá, mesmo que seja só uma boneca, muita gente, comigo incluso, acha ela extremamente bizarra e perturbadora, e isso só piorou com a segunda imagem postada.
Meu Deus, isso é desnecessariamente realista. Mesmo que a boneca seja bizarra e as pessoas acharem ela assustadora, tudo bem. Afinal, o cara não machucou ninguém com isso. Só que isso mudou quando ele postou uma imagem sem a parte externa da boneca. E foi isso aqui que as pessoas viram. Era um esqueleto humano que apoiava a boneca. E com isso, muitas pessoas acharam que ele podia ser um ladrão de túmulo, que roubava ossos de uma galera pra colocar na boneca dele. E por algum tempo, essa era a verdade. Até que ele foi lá e provou que os ossos na verdade eram feitos de madeira e esculpidos pra parecerem ossos de verdade. E a essa altura do campeonato, já dá pra ver que esse cara é um puta artesão foda. E essa é basicamente a história dessa foto. Um artesão que criou uma boneca da Sally extremamente realista e bizarra. Desde os primórdios da internet, as creepypastas sempre foram muito comuns, e alguns exemplos delas são o Jeff the Killer, que é um assassino que mata você enquanto você dorme, o Smile Dog, que só de você ver a imagem dele você supostamente morreria, e claro, o famoso Slenderman, que tem aparições em HQs, desenhos, jogos e por aí vai. Só que o que muita gente não sabe é que todas essas mídias foram inspiradas em algumas imagens, tipo essa aqui, que mostra um monte de criança no que parece ser um parque, e lá no fundo dá pra ver uma entidade que é o Slenderman. Também tem essa que mostra umas crianças brincando em um parquinho e lá atrás a mesma criatura. Na história da creepypasta é dito que ele é meio que um deus multiversal e que sequestra pessoas, principalmente crianças. Alguns poderes que ele supostamente teria é o teleporte, manipulação mental, mimetismo vocal e o controle do ambiente. Tá, agora contextualizado sobre o que é o Slenderman, qual que é a origem dessas fotos? Bem, elas foram criadas em junho de 2009 por um cara chamado Eric, só que ele não simplesmente criou elas do nada. Naquela época tava rolando um concurso em um site chamado Something Awful ou Algo Terrível, e basicamente a regra desse concurso era editar uma imagem para transformar ela em algo de terror, e foi daí que o Eric tirou a ideia de fazer o Slenderman. E no fim, foi com as imagens e com a legenda que ele ganhou o concurso. O Slenderman furou a bolha e hoje em dia ele tem até filme em Hollywood. Em meados de 2020, essa imagem viralizou completamente no TikTok, onde mostra esse homem bizarro vestido com uma fantasia do Pateta, que ficou conhecido como Jonathan Galindo. Como eu tinha falado antes, essa imagem ficou bem conhecida em 2020, e junto dela uma lenda surgiu, dizendo que esse homem mandaria mensagens pra você e supostamente ele saberia informações pessoais suas, tipo endereço, IP e até documentos tipo RG e CPF. E com essas informações ele iria te ameaçar a fazer qualquer coisa que ele quisesse. Essa lenda se popularizou primeiro no México, porque um youtuber mexicano chamado de Carlos Name postou um vídeo claramente fake, onde mostra o tal do Homem Pateta tentando invadir a sua casa. Depois desse vídeo, o Homem Pateta viralizou muito, e em algum momento dessa fama, ele ganhou o nome de Jonathan Galindo, e a lenda foi criada. Pessoas do mundo inteiro trocavam a sua foto de perfil para foto do Pateta e seu nome para Jonathan Galindo. E a partir daí, vários casos de pais dizendo que o Jonathan Galindo teriam conversado com seus filhos e dizendo coisas bem pesadas, tipo suicídio e por aí vai. Depois desses casos, a mídia começou a falar sobre isso. Vários avisos em escolas, reportagens, tudo sobre o perigo das pessoas por trás do Jonathan Galindo. Na época, esse caso foi bem parecido com o que aconteceu com a Momo e a Baleia Azul. Tá, mas afinal, quem é esse homem e por que ele tá vestindo essa máscara bizarra? Ele é chamado de Dusk Sun, e ele é um cosplayer e artesão, que cria essas máscaras por hobby. Só pra deixar claro, o Dusk Sam não tem nada a ver com o que aconteceu, e sim ele foi uma vítima, porque usaram o trabalho dele pra algo muito ruim, só porque ela era vista como algo feio, considerada de terror. E bem, essas foram as imagens. Muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Se você gostou do vídeo, considere deixar um like, se inscrever no canal. E se tiver aparecendo a opção de hypar, hype o vídeo porque isso me ajuda demais. Muito obrigado, tchau e até semana que vem.